Pasta 22. 19. Peniel. Maia ficou em silêncio durante quase todo o caminho para a floresta, mantendo a cabeça baixada e olhando de um lado para o outro apenas ocasionalmente, com o nariz enrugado em concentração. Simon ficou imaginando se ela estaria farejando o caminho e decidiu que, apesar de um pouco estranho, certamente contava como um talento útil. Também descobriu que não precisava se apressar para acompanhá-la, independentemente da rapidez com que ela se movesse. Mesmo quando chegaram ao pátio gasto que levava até a floresta, e Maia começou a correr, rápida, quieta e mantendo-se próxima ao chão, ele não teve dificuldades de acompanhar. Era um aspecto de ser vampiro que ele podia dizer honestamente que o agradava. Foi rápido demais, o bosque ficou mais denso e eles estavam correndo entre as árvores, sobre um solo arranhado e cheio de raízes grossas, denso com folhas caídas. Os galhos acima formavam padrões entrelaçados contra o céu aceso pelas estrelas. Eles emergiram do meio das árvores e se viram em uma clareira com pedregulhos espalhados que brilhavam como dentes brancos e quadrados. Havia pilhas de folhas aqui e ali como se alguém tivesse passado por ali com um ancinho gigante. Rafael. Maia colocou as mãos ao redor da boca e estava chamando com uma voz alta, o suficiente para assustar os pássaros das árvores no alto. Rafael, mostre-se! Silêncio. Então as sombras se moveram. Um barulho tamborilado soou, como chuva atingindo um telhado de lata. As folhas empilhadas no chão sopraram pelo ar em pequenos ciclones. Simon ouviu Maia tossir. Estava com as mãos erguidas, como que para espantar folhas para longe do rosto, dos olhos. Tão repentinamente quanto o vento surgiu, assentou. Rafael estava lá, a apenas alguns centímetros de Simon. Cercando, havia um grupo de vampiros pálidos e imóveis, como árvores ao luar. Tinham expressões frias, completamente hostis. Reconheceu-os do Hotel do Mort, a pequena Lily e o louro Jacob, os olhos estreitos como facas, mas havia vários que nunca tinha visto antes. Rafael deu um passo para a frente. Sua pele estava lívida, os olhos envoltos por sombras negras, mas sorriu ao ver Simon. Diurno, disse sob a respiração. Você veio? Vim, disse Simon. Estou aqui. Então está feito. Está longe de estar feito, Diurno. Rafael olhou para Maia. Licântrope, disse ele. Volte ao líder do seu bando e agradeça-o por ter mudado de ideia. Diga a ele que as crianças noturnas irão lutar ao lado dele em Brusselinde. O rosto de Maia estava rijo. Luke não mudou. Simon interrompeu-a rapidamente. Tudo bem, Maia. Vá. Os olhos dela estavam luminosos e tristes. Simon, pense bem, disse ela. Não precisa fazer isso. Preciso sim. O tom era firme. Maia, muito obrigado por trazer-me aqui. Agora vá. Simon. Ele abaixou a voz. Se não for, matarão nós dois, e tudo isso terá sido em vão. Vá, por favor. Ela assentiu e se virou, transformando-se conforme girava, de modo que em um instante era uma menina humana, com as tranças batendo nos ombros, e no seguinte atingiu o chão correndo de quatro, uma loba veloz e silenciosa. Saiu correndo da clareira e desapareceu nas sombras. Simon virou-se novamente para os vampiros e quase gritou. Rafael estava bem ali, a poucos centímetros dele. De perto, a pele dele tinha os traços escuros que denunciavam a fome. Simon pensou na noite no Hotel do Mort. Rostos aparecendo das sombras, risadas fugazes, cheiro de sangue, e estremeceu. Rafael esticou o braço para Simon e o pegou pelos ombros. As mãos, enganadoramente leves, eram fortes como ferro. Vire a cabeça, disse ele, e olhe para as estrelas, será mais fácil assim. Então você vai me matar, disse Simon. Para a própria surpresa não sentiu medo, nem mesmo qualquer agitação. Tudo parecia ter desacelerado e se tornado perfeitamente claro. Estava ao mesmo tempo ciente de cada folha nos galhos acima, cada pedrinha no chão, cada par de olhos fixado nele. O que você acha? Disse Rafael, com um pouco de tristeza. Simon notou. Não é pessoal, garanto. É como disse antes, você é perigoso demais para poder continuar como está. Se eu soubesse o que você se tornaria, jamais teria me deixado sair daquela cova. Eu sei, disse Simon. Rafael encontrou seu olhar. Todos fazem o que precisam para sobreviver. Sob esse aspecto, somos exatamente como os humanos.
Seus dentes de agulha desceram, como delicadas lâminas. Será rápido, inclinou-se para a frente. Espere, disse Simon, e quando Rafael recuou com o senho franzido, falou novamente com mais força. Espere, tem uma coisa que preciso mostrar. Rafael emitiu um baixo sussurro sibilado. É bom que não esteja apenas tentando me atrasar, diurno. Não é isso. Tem uma coisa que achei que devesse ver. Simon esticou o braço e tirou o cabelo da testa. Parecia um gesto tolo, até teatral, mas ao fazê-lo viu o rosto pálido e desesperado de Clary a olhar para ele, com a Estela na mão, e pensou, bem, por ela. Pelo menos tentei. O efeito em Rafael foi ao mesmo tempo assustador e instantâneo. Chegou para trás como se Simon tivesse brandido um crucifixo nele. Com os olhos arregalando. Diurno, disparou. Quem fez isso com você? Simon apenas arregalou os olhos. Não sabia ao certo qual reação esperava, mas não era aquela. Clary, disse Rafael, respondendo à própria pergunta. É claro, só um poder como o dela permitiria isso, um vampiro marcado e com uma marca como essa. Uma marca como o quê? Perguntou Jacob, o louro esguio logo atrás de Rafael. O resto dos vampiros também os encarava, com expressões que misturavam confusão e temor. Qualquer coisa que assustasse Rafael, pensou Simon, certamente também os assustaria. Esta marca, disse Rafael, ainda olhando somente para Simon, não é uma daquelas do livro Grey. É uma marca ainda mais antiga que ele, uma das anciãs, desenhada pelas mãos do próprio marcador. Fez menção de tocar a testa de Simon, mas não pareceu capaz de fazê-lo. Sua mão hesitou por um instante, em seguida pendeu ao lado de seu corpo. Há registros sobre marcas como esta, mas nunca tinha visto uma, e esta... Simon disse. Portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Pode tentar me matar, Rafael, mas eu não aconselharia. A marca de Caim? Disse Jacob, incrédulo. Essa marca em você é a marca de Caim? Mate-o, disse uma vampira ruiva que estava perto de Jacob. Falava com um sotaque forte, russo, pensou Simon, apesar de não ter certeza. Mate-o assim mesmo. A expressão de Rafael era um misto de fúria e incredulidade. Não o farei, disse ele. Qualquer mal feito a ele voltará contra o causador 7 vezes. Essa é a natureza da marca. Claro que se qualquer um de vocês quiser assumir o risco, por favor, fique à vontade. Ninguém falou ou se moveu. Não achei que fosse o caso, disse Rafael. Seus olhos esquadrinharam Simon. Como a rainha malvada no conto de fadas, Lucien Greymark me mandou uma maçã envenenada. Suponho que ele estivesse torcendo para que eu o machucasse e sofresse a punição subsequente. Não, disse Simon de repente. Não, Luke sequer sabe o que fiz. O gesto dele foi de boa fé. Você precisa honrar sua palavra. Então você escolheu isso. Pela primeira vez havia alguma coisa além de desprezo, pensou Simon, na maneira como Rafael olhava para ele. Esse não é um feitiço protetor simples, diurno. Sabe qual foi o castigo de Caim? Perguntou suavemente, como se compartilhasse um segredo com Simon. E agora, maldito és tu desde a terra, fugitivo e viajante serás. Então, disse Simon, me tornarei um viajante, farei o que for preciso. Tudo isso, disse Rafael, tudo isso pelos Nephilim. Não apenas pelos Nephilim, disse Simon. Estou fazendo isso por vocês também, mesmo que não queiram. Levantou a voz de modo que os vampiros silenciosos ao redor pudessem ouvi-lo. Estava preocupado que outros vampiros soubessem do que me aconteceu e pensassem que sangue de caçadores de sombras poderia permitir que andassem durante o dia também. Mas não é por isso que tenho este poder. Foi uma coisa que Valentim fez, um experimento. Ele provocou isso, não Jace, e não pode ser refeito. Jamais acontecerá novamente. Suponho que esteja falando a verdade, disse Jacob, para a surpresa de Simon. Certamente conheci 1 ou 2 crianças noturnas que provaram sangue de caçador de sombras no passado. Nenhuma delas desenvolveu afeição ao sol. Uma coisa era recusar ajuda aos caçadores de sombras antes, disse Simon, voltando-se outra vez para Rafael. Mas agora, a que me mandaram para cá, deixou o restante da frase no ar. Não me tente chantagear, diurno, disse Rafael. Uma vez que as crianças noturnas fecham um acordo, cumprem com a própria parte, independentemente do quão mal tenha sido o negócio. E sorriu, ligeiramente, os dentes de agulha brilhando no escuro. Só uma coisa, falou.
Um último ato que solicito de você, para provar que de fato agiu de boa fé. A ênfase que colocou nas últimas palavras pesava com frieza. O quê? Perguntou Simon. Não seremos os únicos vampiros lutando a batalha de Lucien Greymark, disse Rafael. Você também vai. Jace abriu os olhos em um redemoinho prateado. Sua boca estava cheia de um líquido amargo. Tossiu, imaginando por um instante se estaria se afogando. Mas, se estivesse, seria em terra seca. Estava sentado, ereto, com as costas, contra uma estalagmite, e suas mãos estavam atadas atrás. Tossiu novamente e a boca se encheu de sal. Não estava se afogando, percebeu, mas engasgando com sangue. Acordou, irmãozinho? Sebastian se ajoelhou na frente dele com um pedaço de corda nas mãos. Um sorriso como uma faca desembainhada. Ótimo! Por um instante temi que eu tivesse matado cedo demais. Jace virou a cabeça para o lado e cuspiu uma enorme quantidade de sangue no chão. Parecia que tinha um balão inflando em sua cabeça, pressionando o interior do crânio. O redemoinho prateado a seu redor desacelerou e parou, revelando o desenho brilhante das estrelas visíveis através do buraco no telhado da caverna. Esperando uma ocasião especial para me matar? O Natal está chegando. Sebastian olhou pensativo para Jace. Tem uma boca grande. Não foi com Valentim que aprendeu isso. O que de fato aprendeu com ele? Não me parece que ele tenha ensinado muito sobre luta também. Inclinou-se mais para perto. Sabe o que ele me deu de aniversário quando fiz 9 anos? Uma lição. Ele me ensinou que tem um ponto nas costas de um homem no qual, se você afundar uma faca, pode perfurar o coração e romper a espinha, de uma vez só. O que você ganhou no 9º aniversário, anjinho? Um biscoito? 9º aniversário? Jace engoliu em seco. Então me diga, em que buraco ele estava mantendo você enquanto eu crescia? Pois não me lembro de tê-lo visto na mansão. Cresci neste vale. Sebastian apontou com o queixo para a saída da caverna. Também não me lembro de tê-lo visto por aqui. Pensando bem, mas sabia sobre você. Aposto que não sabia sobre mim. Jace balançou a cabeça. Valentim nunca quis se gabar a seu respeito. Não consigo imaginar o motivo. Os olhos de Sebastian brilharam. Era fácil ver agora a semelhança com Valentim. A mesma combinação incomum de cabelo branco prateado e olhos pretos. Os mesmos ossos finos que em outro rosto menos forte o fariam parecer delicado. Sabia sobre você, disse ele, mas você não sabe nada, sabe? Sebastian se levantou. Eu o queria vivo para que pudesse ver isso, irmãozinho, falou. Então observe, e com muita atenção. Com um movimento tão veloz que foi quase invisível, sacou a espada da cintura. Tinha um cabo prateado e, como a espada mortal, brilhava com uma luz fraca e escura. Uma estampa de estrelas se projetou na superfície da lâmina negra, capturando a verdadeira luz das estrelas, enquanto Sebastian virava a lâmina e queimava como fogo. Jace prendeu a respiração, ficou imaginando se Sebastian meramente desejava matá-lo. Mas não, já o teria feito enquanto estivera inconsciente, se fosse essa sua intenção. Jace observou enquanto Sebastian se aproximava do centro da câmara, com a espada firme na mão, apesar de ela aparentar ser muito pesada. Somente girava. Como Valentim podia ter outro filho, quem era a mãe dele? Outra pessoa no ciclo? Era mais velho, mais novo que Jace? Sebastian tinha chegado à enorme estalagmite tingida de vermelho no centro da caverna. Parecia pulsar conforme ele se aproximava e a fumaça no interior girou mais depressa. Sebastian fechou os olhos até a metade e levantou a lâmina e disse alguma coisa. Uma palavra em língua demoníaca e manejou a espada num golpe rápido e firme em um arco cortante. O topo da estalagmite quebrou. Dentro era oca como um tubo de ensaio, cheio de uma massa de fumaça preta e vermelha que girava para cima como gás, escapando de um balão furado. Um rugido soou. Menos um som, mais uma espécie de pressão explosiva. Jace sentiu os ouvidos estalarem. De repente ficou difícil respirar. Queria agarrar o colarinho da camisa, mas não conseguia mexer as mãos. Estavam muito bem presas. Sebastian estava meio escondido atrás da coluna que expelia vermelho e preto. A fumaça se enroscava e se serpenteava para cima. Veja! Gritou, o rosto brilhando. Os olhos estavam acesos, o cabelo branco batendo ao vento, e Jace ficou imaginando se o pai teria sido parecido com aquilo quando era jovem. Terrível, e no entanto fascinante de alguma forma. Contemple o exército de Valentim. A voz dele foi afogada pelo som. Era um barulho como o da maré batendo na costa.
A quebra de uma onda enorme, trazendo grandes detritos consigo, os ossos esmagados de cidades inteiras, o avanço de um grande poder maligno, uma coluna enorme de escuridão se retorcia num borbotão, jorrando da estalagmite como um funil pelo ar, vazando em direção e através do buraco rasgado no telhado da caverna. Demônios. Levantavam-se, gritando, uivando e rosnando, uma massa borbulhante de garras, presas, dentes e olhos flamejantes. Jace se lembrou de estar deitado no convés do navio de Valentim enquanto o céu, a terra e o mar em volta se transformavam num pesadelo. Isso era pior. Era como se a terra tivesse se partido e o inferno transbordado. Os demônios carregavam um fedor como o de 1000 corpos em decomposição. As mãos de Jace se contorceram uma na outra até as cordas lhe cortarem o pulso, fazendo-o sangrar. Sentiu um gosto amargo na boca e engasgou, impotente, com sangue e bile, enquanto os últimos demônios subiam e desapareciam no alto. Uma onda escura de horror riscando as estrelas. Jace achou que tivesse desmaiado por 1 minuto ou 2. Certamente houve um período de negritude durante o qual os berros e uivos no alto desbotaram e ele pareceu pairar pelo ar, entre a terra e o céu, com um senso de destacamento que era de alguma forma pacífico. Acabou depressa demais. De repente, foi jogado de volta para o próprio corpo. Os pulsos, em agonia, seus ombros se esticaram para trás, o fedor dos demônios tão pesado no ar que ele se virou de lado e teve ânsia de vômito incontroláveis. Ouviu uma risada seca e levantou o olhar, engolindo em seco para aliviar o gosto ácido na garganta. Sebastian se ajoelhou, com as pernas entre as de Jace e os olhos brilhando. — Tudo bem, irmãozinho, disse. Eles já foram. Os olhos de Jace estavam úmidos, a garganta nua e arranhada. A voz era um resmungo. Ele disse 00:30. Valentim disse para abrir o portão à 00:30. Não pode ser 00:30 ainda. Sempre acho melhor pedir perdão do que permissão nessas situações. Sebastian olhou para o céu vazio agora. Devem levar uns 5 minutos para chegar à planície Rosalind daqui, muito menos do que meu pai levará para chegar ao lago. Quero ver um pouco de sangue, Nephilim derramado. Quero que se contorçam e morram no chão. Merecem vergonha antes do esquecimento. Acha mesmo que os Nephilim têm tão poucas chances contra os demônios? Não é como se estivessem despreparados. Sebastian fez um movimento de descaso com o pulso. Pensei que estivesse nos ouvindo. Não entendeu o plano? Não sabe o que meu pai vai fazer? Jace não disse nada. Foi bondade sua, disse Sebastian, me levar até Oud naquela noite. Se ele não tivesse revelado que o espelho que procurávamos era o Lago Lin, não sei se esta noite seria possível, porque qualquer um que detém os 2 primeiros instrumentos mortais e se coloque diante do vidro mortal pode invocar o anjo Raziel nele, exatamente como o caçador de sombras Jonathan fez há 1000 anos. E depois que se invoca o anjo, pode-se pedir uma coisa dele, uma tarefa, um favor. Um favor? Jace sentiu frio por todo o corpo. E Valentim vai pedir a derrota dos caçadores de sombras em Rosalind? Sebastian se levantou. Isso seria um desperdício, disse. Não, vai pedir que todos os caçadores de sombras que não beberam do cálice mortal, todos os que não são seus seguidores, tenham os poderes removidos. Não serão mais Nephilim, e dessa forma, com as marcas que carregam... Sorriu. Vão se tornar renegados, presa fácil para os demônios, e os membros do submundo que não tiverem fugido serão rapidamente erradicados. Os ouvidos de Jace apitavam com ruído baixo e duro. Sentiu-se tonto. Mesmo Valentim, disse. Mesmo Valentim jamais faria isso. Por favor, disse Sebastian. Você realmente acha que meu pai não vai levar a cabo o que planejou? Nosso pai, disse Jace. Sebastian olhou para ele. Seus cabelos eram uma aura branca, parecia com a espécie de anjo mau que teria seguido Lúcifer para fora do céu. Perdão, disse ele com ar entretido. Você está rezando? Não, eu disse nosso pai. Estava falando de Valentim, não é seu pai, é nosso. Por um instante Sebastian ficou sem expressão, em seguida o canto da boca se ergueu e ele sorriu. Anjinho, disse ele, você é um tolo, não é? Exatamente como meu pai sempre falou que era. Por que fica me chamando assim? Perguntou Jace. Por que fica tagarelando sobre anjos? Meu Deus, disse Sebastian, você não sabe nada. Sabe? Alguma vez o meu pai disse a você alguma palavra que não fosse mentira? Jace balançou a cabeça.
Estava puxando as cordas que amarravam os pulsos, mas a cada vez que o fazia, elas pareciam ficar mais apertadas. Podia sentir a própria pulsação em cada um de seus dedos. Como sabe que ele não mentiu para você? Porque tenho o sangue dele. Sou exatamente como ele. Quando ele se for, vou controlar a clave em seu lugar. Eu não me gabaria sobre ser exatamente como ele se fosse você. Tem isso também. A voz de Sebastian não tinha qualquer emoção. Não finjo ser nada além do que sou. Não me comporto como se ficasse horrorizado por meu pai fazer o que é necessário para salvar os dele, mesmo que eles não queiram ou, se quer saber minha opinião, mereçam ser salvos. Quem você preferiria ter como filho? Um menino que sente orgulho de ser seu pai ou outro que se acovarda de você, que sente vergonha e medo? Não tenho medo de Valentin, disse Jace. E não deveria, disse Sebastian. Devia ter medo de mim. Havia alguma coisa na voz dele que fez Jace abandonar a luta contra as cordas e levantar os olhos. Sebastian continuava empunhando a espada. Era uma coisa linda e escura, pensou Jace, mesmo quando Sebastian baixou a ponta e a repousou sobre a clavícula de Jace, tocando levemente seu pomo de Adão. Jace lutou para manter a voz firme. Agora o quê? Vai me matar enquanto estou amarrado? Pensar em lutar contra mim o assusta a esse ponto? Nada, nenhuma faísca de emoção passou pelo rosto pálido de Sebastian. Você, disse ele, não representa qualquer ameaça a mim. É uma pestilência, um incômodo. Então por que não me desamarra? Sebastian, completamente parado, encarou. Parecia uma estátua, pensou Jace, como a estátua de um príncipe morto há muito tempo. Alguém que morrera jovem e mimado. E era essa a diferença entre Sebastian e Valentin. Apesar de partilharem da mesma aparência de mármore, Sebastian tinha o ar de alguma coisa arruinada, alguma coisa comida por dentro. Não sou tolo, disse Sebastian, e você não pode me enganar. Só o deixei vivo por tempo suficiente para que pudesse ver os demônios. Agora, quando morrer, pode voltar aos seus anjos ancestrais e dizer que não há mais lugar para eles neste mundo. Falharam com a clave e a clave não precisa mais deles. Temos Valentin agora. Está me matando porque quer que eu mande uma mensagem a Deus para você. Jace balançou a cabeça, a ponta da lâmina arranhando sua garganta. É mais louco do que eu pensava. Sebastian simplesmente sorriu e pressionou um pouco mais a lâmina. Quando Jace engoliu, pôde sentir a ponta afundando em sua traqueia. Se tiver alguma oração de verdade, irmãozinho, faça agora. Não tenho nenhuma oração, disse Jace, mas tenho um recado para o nosso pai. Pode passar para ele? Claro, falou Sebastian suavemente, mas alguma coisa na maneira como disse, um breve indício de hesitação antes de falar, confirmou que Jace já estava pensando. Está mentindo, disse. Não vai transmitir o recado, porque não pretende contar a ele o que fez. Ele nunca pediu que me matasse e não ficará feliz ao descobrir. Bobagem! Você não é nada para ele. Você acha que ele nunca vai saber o que me aconteceu se me matar agora, aqui? Pode dizer a ele que morri na batalha, ou ele simplesmente concluirá que foi isso que aconteceu. Mas está errado se acha que ele não vai saber. Valentin sempre sabe. Não sabe do que está falando, disse Sebastian, mas seu rosto enrijeceu. Jace continuou explorando a vantagem. Mas não pode esconder o que está fazendo, existe uma testemunha. Uma testemunha? Sebastian pareceu quase surpreso, o que Jace contou como uma espécie de vitória. Do que você está falando? O corvo, disse Jace, está observando das sombras. Vai contar tudo a Valentin. Ogin? O olhar de Sebastian levantou e, apesar de o corvo não estar visível em lugar algum, o rosto de Sebastian, quando voltou-se novamente para o de Jace, estava cheio de dúvidas. Se Valentin souber que me matou enquanto estava amarrado e indefeso, sentirá nojo de você, disse Jace, e ouviu a própria voz cair nas cadências do pai, na maneira como Valentin falava quando queria alguma coisa. Suave e persuasiva. Vai dizer que é um covarde, jamais o perdoará. Sebastian não disse nada. Estava olhando para Jace, os lábios tremendo e ódio borbulhando atrás dos olhos como veneno. Solte-me, disse Jace suavemente. Solte-me e lute comigo. É a única maneira. Os lábios de Sebastian estremeceram de novo. Intensamente, e dessa vez Jace achou que tivesse ido longe demais. Sebastian puxou a espada para trás e levantou-a. O luar irrompeu em milhares de cacos prateados, prateados como seus cabelos, exibiu os dentes, e o ruído da espada cortou o ar noturno com um grito enquanto ele a trazia para baixo em um arco giratório.
Clary estava sentada nos degraus do palanque no salão dos acordos, segurando a Estela nas mãos. Nunca havia se sentido tão sozinha. O salão estava completo e totalmente vazio. Clary havia procurado em todos os cantos por Isabelle depois que os combatentes atravessaram o portal, mas não a tinha encontrado. Aline dissera que Isabelle provavelmente estava na casa dos Penhallow, onde ela própria e outros adolescentes deveriam tomar conta de pelo menos uma dúzia de crianças que não tinham idade para lutar. Tentou convencer Clary a ir junto, mas ela não quis. Se não conseguisse encontrar Isabelle, preferia ficar sozinha a ficar com quase estranhos. Ou foi o que pensou. Mas, sentada aqui, achou o silêncio e o vazio cada vez mais opressivos. Mesmo assim, não se moveu. Estava se empenhando ao máximo para não pensar em Jace, em Simon. Não pensar na mãe, em Luke ou Alec. A única maneira de não pensar, constatou, era ficar parada encarando um único quadrado de mármore no chão, contando as rachaduras nele incessantemente. Havia 6. 1, 2, 3... 4, 5, 6, concluiu a contagem e começou novamente. 1, e o céu acima dela explodiu. Ou pelo menos foi como soou. Clary jogou a cabeça para trás e olhou para cima, através do teto claro do salão. O céu estivera escuro há um segundo, agora era uma massa giratória de chama e escuridão, coberta por uma bizarra luz alaranjada. Coisas se moviam contra aquela luz. Coisas horríveis que não queria ver, coisas que a faziam se sentir agradecida à escuridão por impedir que visse. Rápidos olhares já eram ruins o bastante. A clarabóia transparente acima tremulava e se curvava enquanto a hoste de demônios passava, como se estivesse sendo deformada por um tremendo calor. Finalmente, ouviu-se um ruído como de um tiro e uma rachadura enorme apareceu no vidro, expandindo-se em incontáveis fissuras. Clary desviou, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto o vidro chovia ao seu redor como lágrimas. Estavam quase no campo de batalha, quando o ruído veio, rasgando a noite ao meio. Em um instante, a floresta estava tão silenciosa quanto escura. No seguinte, o céu acendeu com um brilho laranja infernal. Simon cambaleou e quase caiu, segurou um tronco de árvore para se manter de pé, mal conseguindo acreditar no que via. Ao redor, todos os outros vampiros olhavam para o alto, as faces brancas como flores noturnas, levantando-se para alcançar o luar enquanto um pesadelo cruzava o céu atrás do outro. — Você não para de desmaiar, disse Sebastian. É extremamente tedioso. Jace abriu os olhos, uma dor lancinante em sua cabeça, levantou a mão para tocar o lado do rosto e percebeu que não estava mais amarrado, tinha uma corda solta no pulso, a mão voltou do rosto, preta, sangue escuro ao luar. Olhou em volta. Não estavam mais na caverna. Encontrava-se deitado sobre terra macia e grama no chão do vale, não muito longe da casa de pedra. Podia ouvir o ruído da água no riacho, claramente próximo. Galhos de árvores entrelaçados no alto bloqueavam parte da luz da lua, mas ainda estava suficientemente claro. — Levante-se, disse Sebastian. Tem 5 segundos antes que o mate onde está. Jace se levantou o mais lentamente possível. Continuava um pouco tonto, lutando para se equilibrar. Enfiou os calcanhares na terra, tentando adquirir um pouco de estabilidade. — Por que me trouxe aqui? — 2 motivos, disse Sebastian. Primeiro, gostei de nocauteá-lo. Segundo, seria ruim para qualquer um de nós derrubar sangue no chão daquela caverna. Pode acreditar, e pretendo derramar muito sangue seu. Jace apalpou o cinto e seu coração afundou. Ou havia derrubado quase todas as armas enquanto Sebastian arrastava pelos túneis, ou mais provável, Sebastian as tinha jogado fora. Tudo o que restara era uma adaga, uma lâmina curta. Curta demais, nada que se comparasse à espada. Não é exatamente uma arma, isso aí. Sebastian sorriu, dentes brancos em contraste com a escuridão banhada pelo luar. Não posso lutar com isso, disse Jace, tentando soar tão trêmulo e nervoso quanto possível. Que pena. Sebastian se aproximou de Jace com um sorriso malicioso. Segurava a espada sem tanta firmeza, teatralmente despreocupado, as pontas dos dedos tamborilando um ritmo leve no cabo. Se em algum momento fosse ter uma abertura, pensou Jace, provavelmente era agora. Puxou o braço para trás e socou a cara de Sebastian com a máxima força possível. Ossos trituraram sob suas juntas. O golpe enviou Sebastian ao chão, caiu para trás na terra. A espada voou da mão dele. Jace a pegou ao avançar e, um segundo depois, estava sobre Sebastian, com a lâmina na mão.
O nariz de Sebastian sangrava, uma linha escarlate correndo pelo rosto. Esticou o braço e puxou o colarinho, exibindo a garganta pálida. Então, vá em frente, disse ele. Mate-me de uma vez. Jace hesitou. Não queria hesitar, mas lá estava. A irritante relutância em matar alguém deitado indefeso no chão à sua frente. Jace se lembrou de Valentin, provocando em Renwick, desafiando o filho a matá-lo e de não ter conseguido. Mas Sebastian era um assassino. Tinha matado Max e Jude. Ergueu a espada. E Sebastian se levantou do chão mais rápido do que o olhar era capaz de acompanhar. Pareceu voar no ar, executando uma cambalhota elegante e aterrissando graciosamente na grama, a poucos centímetros de distância. Ao fazê-lo, desferiu um chute, atingindo a mão de Jace. O golpe arrancou a espada dele. Sebastian pegou-a no ar, rindo, atacou com a lâmina, mirando o coração de Jace. Jace deu um salto para trás e a lâmina cortou o ar, logo à frente dele, rasgando sua camisa na frente. Uma dor aguda, e Jace sentiu o sangue escapando de um corte superficial no peito. Sebastian riu, avançando em direção a Jace, que recuou, pegando a adaga precária no cinto ao fazê-lo. Olhou em volta, torcendo desesperadamente para ver mais alguma coisa que pudesse utilizar como arma. Um bastão, qualquer coisa. Ao redor não havia nada além de grama. O rio correndo e as árvores no alto, os galhos se espalhando pelo alto como uma rede esverdeada. De repente se lembrou da configuração Malaquias, onde a inquisidora o prendera. Sebastian não era o único capaz de saltar. Sebastian atacou novamente, mas Jace já tinha saltado, impulsionando-se pelo ar. O galho mais baixo estava a mais ou menos 6 metros de distância. Agarrou, balançando-se para cima dele. Ajoelhando no galho, viu Sebastian, no chão, girar e olhar para cima. Jace arremessou a adaga e ouviu Sebastian gritar. Sem fôlego, levantou-se. E de repente Sebastian estava no galho ao lado dele. Seu rosto pálido estava ruborizado de raiva. O braço com que segurara a espada escorrendo sangue. Tinha derrubado a arma, evidentemente na grama. Apesar disso, só os deixar em pé de igualdade, pensou Jace, considerando que ele também não tinha mais a adaga. Viu com alguma satisfação que, pela primeira vez, Sebastian parecia furioso. Furioso e surpreso, como se um animal de estimação que considerava domado o tivesse mordido. Foi divertido, disse Sebastian, mas agora acabou. Lançou-se para cima de Jace, pegando pela cintura, derrubando-o do galho. Caíram 6 metros pelo ar, engalfinhados, atacando um ao outro, e atingiram o chão com força, o bastante para que Jace visse estrelas atrás dos olhos. Agarrou o braço ferido de Sebastian e enterrou os dedos nele. Sebastian berrou e bateu no rosto de Jace. A boca de Jace se encheu com gosto salgado de sangue. Engasgou-se ao rolarem pela terra, socando um ao outro. Sentiu um repentino choque de um frio polar. Tinham rolado pelo declive até o rio e estavam deitados meio dentro, meio fora d'água. Sebastian arfou e Jace aproveitou para agarrar seu pescoço e fechar as mãos ao redor, apertando. Sebastian engasgou, agarrou o pulso direito de Jace e o jogou para trás, com força o bastante para quebrar os ossos. Jace se ouviu gritando, a própria voz distante, e Sebastian aproveitou a vantagem, girando o pulso quebrado sem dó até Jace soltá-lo e cair na lama aguada, com um uivo de agonia. Com os joelhos pressionados contra o peito de Jace, um deles afundando em suas costelas. Sebastian sorriu para ele. Os olhos brilhavam em branco e preto por entre a máscara de sujeira e sangue. Algo brilhava em sua mão direita. A adaga de Jace. Devia tê-la pegado no chão. A ponta estava diretamente sobre o coração de Jace. E cá estamos na mesma posição de 5 minutos atrás, disse Sebastian. Teve sua chance, Wayland. Alguma palavra final? Jace olhou para cima, sangue escorrendo da boca, os olhos ardendo com suor, e sentiu somente vazio e exaustão. Seria realmente assim que morreria? Wayland? Disse. Você sabe que meu nome não é esse. É tanto quanto Morgenstern, disse Sebastian. Inclinou-se para a frente, apoiando o próprio peso na adaga. A ponta perfurou a pele de Jace, provocando uma onda de dor pelo corpo dele. O rosto de Sebastian estava a poucos centímetros de distância, a voz um sussurro sibilado. Você realmente achou que fosse filho de Valentin? Realmente achou que uma coisa patética e manhosa feito você era digna de ser um Morgenstern, de ser meu irmão? Jogou o cabelo branco para trás, estava fino com o suor e água do rio. Você é uma troca,
disse. Meu pai o arrancou de um cadáver para transformá-lo no experimento. Tentou criá-lo como filho dele, mas você era fraco demais para servir para alguma coisa. Não podia ser um guerreiro. Era um nada, inútil. Então ele o mandou para os Lightwood e torceu para que pudesse ter alguma utilidade mais tarde, como um chamariz ou isca. Nunca o amou. Jace piscou os olhos que ardiam. Então você... Eu sou filho de Valentim. Jonathan Christopher Morgenstern. Você nunca teve direito a esse nome. É um fantasma, um fingidor. Os olhos dele estavam pretos e brilhantes, como carapaças de insetos mortos. E de repente Jace ouviu a voz da mãe como que em um sonho, mas ela não era a mãe dele, dizendo: Jonathan não é mais um bebê, sequer é humano, é um monstro. É você, disse Jace sem fôlego. É você que tem sangue de demônio, não eu. Isso mesmo. A adaga se enterrou mais 1 milímetro na carne de Jace. Sebastian continuava sorrindo, mas era um sorriso largo demais, como de uma caveira. Você é um menino anjo. Tive que ouvir tudo a seu respeito, com seu rostinho lindo e angelical, os bons modos e os sentimentos delicados. Tão delicados. Não conseguia sequer ver um pássaro morrer sem chorar. Não era à toa que Valentim tinha vergonha de você. Não. Jace se esqueceu do sangue na boca da dor. É de você que ele tem vergonha. Acha que ele não o levou para o lago porque precisava que ficasse para trás para abrir o portão à meia-noite? Como se não soubesse que você não conseguiria esperar. Não o levou junto porque tem vergonha de se colocar diante do anjo e mostrar a ele o que fez. Mostrar a coisa que criou. Mostrar você. Jace olhou para Sebastian. Conseguia sentir uma pena terrível, triunfante, ardendo nos próprios olhos. Sabe que não há nada de humano em você. Talvez o ame, mas o odeia também. Cale a boca. Sebastian empurrou a adaga, girando o cabo. Jace arqueou para trás com um grito e a agonia explodiu como um raio atrás de seus olhos. Vou morrer, pensou. Estou morrendo. É o fim. Imaginou se o coração já tinha sido perfurado. Não conseguia se mexer nem respirar. Sabia agora como uma borboleta devia se sentir ao ser pregada em um quadro. Tentou falar, dizer um nome, mas nada além de sangue saiu da sua boca. E mesmo assim Sebastian pareceu ler o olhar. Clary. Quase me esqueci. Está apaixonado por ela, não é? A vergonha de seus impulsos incestuosos e imundos quase deve tê-lo matado. Pena que não sabia que ela não era sua irmã. Poderia ter passado o resto da vida com ela se não fosse tão burro. Curvou-se para baixo, enfiando a faca com mais força, arranhando um osso com a ponta. Falou ao ouvido de Jace, uma voz suave como um sussurro. Ela também o amava, disse. Mantenha isso em mente enquanto morre. A escuridão veio como uma inundação pelos cantos dos olhos, como tinta derramando em uma foto, borrando a imagem. De repente não havia mais dor nenhuma. Não sentia nada, nem mesmo o peso de Sebastian. Era como se estivesse flutuando. O rosto de Sebastian pairou sobre ele, branco contra a escuridão, a adaga levantada na mão. Algo dourado e brilhante reluziu no pulso de Sebastian, como se estivesse com uma pulseira. Mas não era uma pulseira, pois estava se movendo. Sebastian olhou para a mão, surpreso, enquanto a adaga caía e batia na lama com um ruído. Em seguida, a própria mão, separada do pulso, foi parar no chão também. Jace olhou tonto enquanto a mão arrancada de Sebastian quicava ao lado de um par de botas pretas altas. As botas estavam calçadas em um par de pernas delicadas que subiam até um torso esguio e um rosto familiar coberto por uma cachoeira de cabelos pretos. Jace levantou os olhos e viu Isabelle com um chicote ensopado de sangue, os olhos fixos em Sebastian, que encarava o pulso sangrento boquiaberto e espantado. Isabelle sorriu sombriamente. Isso foi por Max, desgraçado. Vadia, sibilou Sebastian e se levantou enquanto o chicote de Isabelle o atacou novamente com incrível velocidade. Ele desviou e sumiu. Ouviu-se um ruído. Provavelmente desapareceu por entre as árvores, pensou Jace, apesar de a dor ser demais para que pudesse virar e olhar. Jace! Isabelle se ajoelhou sobre ele, a estela brilhando na mão esquerda. Estava com os olhos brilhantes com lágrimas, devia estar péssimo, percebeu Jace, para Isabelle ter ficado daquele jeito. Isabelle, tentou dizer ela para correr, fugir, pois independente do quão espetacular e corajosa fosse, e era tudo isso, não chegava aos pés de Sebastian.
E não tinha a menor chance de Sebastian permitir que uma coisinha ínfima, como ter a mão arrancada, o parasse, mas tudo que saiu da boca de Jace foi um barulho com um gorgolejo. Não fale. Ele sentiu a ponta da estela queimar na pele do peito. Vai ficar tudo bem. Isabelle sorriu trêmula para ele. Provavelmente está imaginando que diabos estou fazendo aqui, falou. Não sei o quanto você sabe, não sei o que Sebastian contou, mas você não é filho de Valentim. O símbolo Iratze já estava quase concluído. Jace já conseguia sentir a dor diminuindo. Acenou com a cabeça singelamente, tentando dizer para ela, eu sei. Então, eu não ia vir atrás de você depois que fugiu, pois você disse no bilhete que não era para fazer isso, e entendi, mas não podia deixá-lo morrer pensando que tinha sangue de demônio, sem contar que não há nada de errado com você, apesar de, sinceramente, como você pode sequer pensar uma coisa dessas? A mão de Isabelle estremeceu e ela congelou, sem querer estragar a marca. E você precisava saber que Clary não é sua irmã, disse, mais gentilmente, porque precisava. Então pedi que Magnus me ajudasse a rastreá-lo. Usei o soldadinho de madeira que você deu para Max. Acho que normalmente Magnus não teria ajudado, mas digamos que ele estava com um humor surpreendentemente bom. E talvez eu tenha dito que Alec queria que eu fizesse, apesar de não ser estritamente verdade, mas ele vai demorar um pouco para descobrir. E quando soube onde estava, bem, ele já tinha armado o portal, e eu sou muito boa em passar sorrateiramente. Isabelle gritou, Jace tentou alcançá-la, mas ela estava além do alcance, sendo levantada, jogada para o lado. O chicote caiu de sua mão. Ajoelhou-se desajeitadamente, mas Sebastian já estava ali. Os olhos ardiam com raiva e havia um pano ensanguentado em volta do pulso. Isabelle mirou no chicote, porém Sebastian foi mais rápido. Girou e deu um chute nela com força. O pé calçado acertou-a nas costelas. Jace quase pensou que pudesse ter escutado as costelas de Isabelle quebrando enquanto ela voava para trás, aterrissando desajeitada sobre a lateral do corpo. Ele a ouviu gritar. Isabelle, que nunca gritava de dor, enquanto Sebastian chutava outra vez e pegava o chicote dela, brandindo na mão. Jace rolou para o lado. O Iratze, quase concluído, ajudou, mas a dor no peito ainda era forte. Ele sabia, de uma forma distante, que o fato de que estava tossindo sangue provavelmente significava que o pulmão estava perfurado. Não sabia quanto tempo teria, minutos, provavelmente. Procurou pela adaga onde Sebastian havia derrubado, perto dos restos da mão. Jace se levantou, cambaleando. O cheiro de sangue estava por todos os lados. Pensou na visão de Magnus, no mundo transformado em sangue, e na mão escorregadia ainda prendendo o cabo da arma. Deu um passo para a frente, depois mais um. Cada passo parecia como arrastar os pés por cimento. Isabelle estava gritando palavrões para Sebastian, que ria enquanto lançava o chicote contra o corpo dela. Os gritos atraíram Jace como se fosse um peixe em um anzol, mas enfraqueciam à medida que se movia. O mundo girava como um carrossel. Mais um passo, disse Jace a si mesmo. Mais um. Sebastian estava de costas para ele, estava concentrado em Isabelle. Provavelmente achava que Jace já estava morto, e quase estava mesmo. Um passo, disse a si mesmo, mas não conseguia arrastar os pés por mais nenhum passo. Sua visão estava sendo tomada pela escuridão, uma escuridão mais profunda que a do sono. Uma escuridão que apagaria tudo que já tinha visto e traria um repouso absoluto, pacífico. Pensou de repente em Clary. Clary, como a vira pela última vez, dormindo, com o cabelo espalhado pelo travesseiro e a bochecha apoiada na mão. Naquele instante achou que jamais havia visto nada tão pacífico, mas é claro que ela só estava dormindo, como qualquer outra pessoa dormiria. Não tinha sido a paz dela que o surpreendera, mas a dele próprio. A paz que sentia ao estar com ela era diferente de tudo que já houvesse conhecido. Sentiu uma dor percorrendo sua espinha e percebeu surpreso que, de algum jeito, contra a própria vontade, as pernas o tinham guiado para a frente naquele último passo crucial. Sebastian estava com o braço para trás, o chicote brilhando na mão. Isabelle deitada na grama, o monte encolhido, e não gritava mais, não se movia mais. Sua vadiazinha Lightwood, dizia Sebastian, devia ter esmagado seu rosto com aquele martelo quando tive a chance. E Jace levantou a mão com a adaga empunhada e enterrou a lâmina nas costas de Sebastian. Sebastian cambaleou para a frente, derrubando o chicote. Virou-se lentamente e olhou para Jace. E Jace pensou com um horror distante que talvez Sebastian não fosse humano, que no fim das contas talvez fosse impossível matá-lo. O rosto de Sebastian estava branco, a hostilidade havia desaparecido e o fogo escuro dos olhos, mas não se parecia mais com Valentim.
Parecia assustado. Abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa a Jace, mas os joelhos já estavam cedendo. Caiu no chão, a força da queda fazendo deslizar pelo declive para o rio. Parou com as costas contra o chão, os olhos fixos no céu. A água fluía ao redor dele, levando fios escuros de sangue com a corrente. Ele me ensinou que tem um ponto nas costas de um homem no qual, se você afundar uma faca, pode perfurar o coração e romper a espinha de uma vez só. Sebastian dissera: "E acho que ganhamos o mesmo presente naquele ano, meu irmão", pensou Jace. Não foi? Jace. Era Isabelle, o rosto ensanguentado, lutando para sentar. Jace. Tentou correr em direção a ela, tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Caiu de joelhos, um peso enorme o pressionava nos ombros e a terra o chamava, para baixo, para baixo, para baixo. Mal tinha consciência de Isabelle gritando em seu nome enquanto a escuridão o levava. Simon era um veterano de inúmeras batalhas, isto é, se batalhas de Dungeons and Dragons contassem. Seu amigo Eric era o especialista em história militar e ele geralmente era o responsável pela organização das guerras nos jogos, que envolviam dezenas de bonecos se movendo em linhas pela paisagem lisa desenhada em papel. Era a maneira como sempre pensar em batalhas, ou como elas aconteciam nos filmes, com dois grupos avançando um sobre o outro, num território plano, linhas retas e progressões organizadas. Aquilo não era nada assim. Era um caos, uma refrega de gritos e movimentos, e a paisagem não era lisa, mas uma massa de lama e sangue misturada sobre um pasto espesso e instável. Simon imaginou que as crianças noturnas chegariam ao campo de batalha e seriam saudadas por algum encarregado. Imaginou que primeiramente veria a batalha de longe e que assistiria enquanto os dois lados colidiam. Mas não houve saudação. E não havia lados. A batalha se ergueu da escuridão como se ele tivesse saído acidentalmente de uma rua lateral deserta e ido parar em um motim no meio da Times Square. De repente, havia multidões surgindo em volta, mãos o agarrando, empurrando para fora do caminho, e os vampiros estavam se espalhando, mergulhando na batalha sem sequer olhar para trás, para ele. E havia demônios por todos os lados, e nunca tinha imaginado os tipos de ruídos que emitiam, os gritos, uivos e rosnados, e o pior, os barulhos de rasgos, cortes e satisfação voraz. Simon desejou que pudesse desligar sua audição de vampiro, mas não podia, e os sons eram como facas perfurando-lhe os tímpanos. Tropeçou sobre um corpo deitado meio dentro e meio fora da lama, virou-se para ver se alguma ajuda era necessária e viu que o caçador de sombras a seus pés havia sido destroçado do pescoço para cima. Ossos brancos reluziam contra a terra escura e, apesar de sua natureza vampiresca, Simon sentiu-se nauseado. Devo ser o único vampiro do mundo a se enojar com sangue, pensou. Então alguma coisa o atingiu com força por trás e ele caiu, deslizando por um declive de lama até um fosso. O corpo de Simon não era o único ali, rolou de costas, exatamente quando um demônio se ergueu sobre ele. Parecia a imagem da morte em uma representação medieval, um esqueleto animado, a machadinha sangrenta em uma mão ossuda. Desviou para o lado enquanto a lâmina descia, a poucos centímetros de seu rosto. O esqueleto emitiu um ruído de decepção e levantou novamente a machadinha. E foi atingido na lateral por um taco de madeira. O esqueleto se quebrou como uma pinhenta, cheia de ossos. Desfez-se em pedacinhos com um som como de castanholas, batendo antes de desaparecerem na escuridão. Havia um caçador de sombras sobre Simon. Não era ninguém que já tivesse visto antes. Um homem alto, barbado e ensanguentado, que passava uma mão suja pela testa enquanto olhava para Simon, deixando uma linha de fuligem no lugar. — Você está bem? Espantado, Simon assentiu e começou a se levantar. — Obrigado. O estranho se inclinou oferecendo uma mão para ajudá-lo. Simon aceitou e foi lançado para fora do fosso. Aterrissou de pé na beira com os pés deslizando na lama molhada. O estranho deu um sorriso acanhado. — Desculpe. Força do submundo. Meu parceiro é um lobisomem. Não estou acostumado. Olhou no rosto de Simon. — Você é um vampiro, certo? — Como soube? O homem sorriu. Era um sorriso cansado, mas não havia nada de não amistoso nele. Suas presas descem quando está lutando. Sei porque... Interrompeu-se. Simon poderia ter concluído a frase por ele. Sei porque já matei muitos vampiros. Seja como for, obrigado por lutar conosco. Simon estava prestes a dizer que ainda não tinha lutado, ou contribuído com nada, na verdade.
Virou-se para falar e conseguiu pronunciar exatamente uma palavra antes de uma coisa impossivelmente enorme, cheia de garras, e alada descer do céu e enterrar os talões nas costas do caçador de sombras. O homem nem gritou. A cabeça foi para trás, como se tivesse olhado em surpresa, imaginando o que o teria agarrado. Em seguida sumiu, chicoteando no céu negro vazio em um giro de dentes e asas. Seu taco caiu no chão aos pés de Simon. Simon não se moveu. A coisa toda, desde o instante em que caiu no fosso, levou menos de um minuto. Virou-se entorpecido, olhando em volta para as lâminas que rodavam pela escuridão, nas garras de demônios, nos lampejos que corriam aqui e ali pelo escuro como vagalumes passando pela folhagem. Em seguida percebeu o que eram, as luzes brilhantes de lâminas serafim. Não podia ver os Lightwood, os Penhallow, Luke, nem mais ninguém que reconhecesse. Não era um caçador de sombras. E mesmo assim aquele homem o agradeceu por lutar. O que tinha dito a Clary era a verdade. Esta batalha também era dele, e ele era necessário aqui. Não o Simon humano, gentil, nerd e que detestava sangue, mas o Simon vampiro, uma criatura que ele mesmo mal conhecia. Vampiros de verdade sabem que estão mortos, dissera Rafael. Mas Simon não se sentia morto, nunca tinha se sentido mais vivo. Virou-se enquanto outro demônio se erguia à sua frente. Parecia um lagarto, escamoso, com dentes de roedor. Foi para cima de Simon com as garras negras estendidas. Simon saltou, atingiu o enorme lateral da coisa e se prendeu a ela, enterrando as unhas, as escamas abrindo caminho sob suas garras. A marca em sua testa latejou quando afundou as presas no pescoço do demônio. Tinha um gosto horrível. Quando o vidro parou de cair, ficou um buraco no teto, largo, como se um meteoro o tivesse atravessado. Um ar frio soprou pelo espaço, tremendo. Clary se levantou, limpando poeira de vidro das roupas. A luz enfeitiçada que iluminava o salão tinha se apagado, estava escuro agora e espesso com sombras e poeira. A fraca iluminação do portal que desbotava na praça era ligeiramente visível, brilhando através das portas da frente, abertas. Provavelmente não era mais seguro ficar ali, pensou Clary. Poderia ir até a casa dos Penhallow e se juntar a Aline. Tinha atravessado metade do salão quando ouviu passos no chão de mármore. Com o coração acelerado, virou-se e viu Malaquias, uma sombra longa e aracnídea à meia luz, caminhando em direção ao palanque. Mas o que ainda estava fazendo aqui? Não deveria estar com o resto dos caçadores de sombras no campo de batalha? Enquanto ele se aproximava do palanque, ela percebeu algo que a fez levar a mão até a boca, contendo um grito de surpresa. Havia uma forma negra empoleirada no ombro de Malaquias. Um pássaro, um corvo, na verdade. Hugo. Clary abaixou para se esconder atrás de um pilar enquanto Malaquias subia os degraus do palanque. Havia algo inconfundivelmente furtivo na maneira como olhava de um lado para o outro. Aparentemente satisfeito por não estar sendo observado, tirou alguma coisa pequena e brilhante do bolso e a colocou no dedo. Um anel? Esticou a mão para rodá-lo e Clary se lembrou de Woody na biblioteca do instituto, tirando um anel da mão de Jace. O ar à frente de Malaquias emitiu um brilho fraco, uma espécie de calor. Uma voz saiu dele, uma voz familiar, tranquila e controlada, agora com um leve toque de irritação. — O que foi, Malaquias? Não estou com humor para conversinhas agora. — Meu Lord Valentim, disse Malaquias. A hostilidade usual tinha sido substituída por um espírito adulador viscoso. Hugin me visitou, agora mesmo trazendo notícias. Presumi que já tivesse chegado ao espelho, e por isso ele me procurou no lugar. Achei que fosse querer saber. O tom de Valentim era cortante. Muito bem, que notícias? É o seu filho, Lord, seu outro filho. Hugin o rastreou no Vale da Caverna. Pode até tê-lo seguido nos túneis para o lago. Clary agarrou o pilar, os dedos esbranquiçados. Estavam falando de Jace. Valentim resmungou. Ele encontrou o irmão lá? Hugin disse que deixou os dois lutando. Clary sentiu o estômago revirando, Jace lutando com Sebastian. Pensou na maneira como Sebastian tinha levantado Jace no guard e o arremessado, como se não pesasse nada. Uma onda de pânico tomou conta dela, tão intensa que por um instante os ouvidos apitaram. Quando a sala voltou a entrar em foco, tinha perdido qualquer que tivesse sido a resposta de Valentim para Malaquias. São os que têm idade suficiente para serem marcados, mas não bastante para lutar que me preocupam, dizia Malaquias agora. Eles não votaram na decisão do conselho. Não me pareceu justo que sejam punidos da mesma forma como os que estão em combate. Considerei isso. A voz de Valentim parecia a vibração de um baixo.
porque os adolescentes são marcados com mais leveza, levam mais tempo para se tornarem renegados. Diversos dias, no mínimo. Acredito que possa ser reversível. Enquanto aqueles de nós que beberam do cálice mortal permanecerão completamente inabalados? Estou ocupado, Malaquias, disse Valentin. Já disse que você está a salvo. Estou confiando minha própria vida a este processo. Tenha um pouco de fé. Malaquias abaixou a cabeça. Tenho muita fé, Lorde. Permaneci por muitos anos servindo em silêncio, sempre. E será recompensado, disse Valentin. Malaquias levantou o olhar. Milord. Mas o ar parou de brilhar. Valentin desaparecera. Malaquias franziu a testa, depois desceu os degraus do palanque em direção às portas da frente. Clary se encolheu atrás do pilar, torcendo desesperadamente para que ele não a visse. Que história era essa de renegados? A resposta brilhou no canto de sua mente, mas parecia horrível demais para ser contemplada. Mesmo Valentin seria incapaz de... Então, algo voou contra seu rosto, algo escuro, rodopiando. Mal teve tempo de levantar os braços e cobrir os olhos quando algo atingiu as costas das suas mãos. Ouviu um grasnido feroz e as asas bateram contra seus pulsos levantados. — Hugin, chega! Disse a voz aguda de Malaquias. — Hugin! Mais um grasnido e uma batida e em seguida silêncio. Clary abaixou os braços e viu o corvo imóvel aos pés do cônsul. Enfeitiçado ou morto não sabia dizer. Com um rosnado, Malaquias chutou o corvo de forma selvagem para fora do caminho e foi na direção de Clary, furioso. Agarrou-a pelo pulso sangrento e a levantou com um puxão. — Menina burra! Disse. — Há quanto tempo está ouvindo? — Tempo suficiente para saber que faz parte do ciclo, disparou, girando o pulso na mão dele, que segurou firme. Está do lado de Valentin. Só existe um lado, sibilou ele. A clave é tola, mal conduzida, se vende a meios homens e monstros. Tudo o que quer é purificá-la, devolvê-la à sua antiga glória. Um objetivo que era de se pensar. Todo caçador de sombras aprovaria, mas não. Ouvem a tolos e admiradores de demônios como você e Lucien Greymark. E agora você enviou a nata dos Nephilim para morrer nessa batalha ridícula. Um gesto vazio que não adiantará de nada. Valentin já iniciou o ritual. Logo o anjo irá se erguer e os Nephilim se tornarão renegados. Todos, exceto alguns poucos, sob a proteção de Valentin. Isso é assassinato. Ele está assassinando caçadores de sombras. Assassinato não, disse o cônsul. A voz ecoava com fanatismo passional. Limpeza. Valentin criará um novo mundo de caçadores de sombras, um mundo livre de fraqueza e corrupção. Fraqueza e corrupção não estão no mundo, irritou-se Clary. Estão nas pessoas, e sempre estarão. O mundo só precisa de boas pessoas para equilibrar, e você está planejando matar todas elas. Ele olhou para ela por um instante, com surpresa genuína, como se estivesse espantado com a força de seu tom. Belas palavras para uma menina que trairia o próprio pai. Malaquias a puxou para perto de si, sacudindo brutalmente o pulso sangrento. Talvez devêssemos ver o quanto Valentin se importaria se eu lhe ensinasse... Mas Clary nunca descobriu o que ele queria ensinar. Uma forma escura se ergueu entre eles, com asas abertas e garras estendidas. O corvo atingiu Malaquias com a ponta de uma unha, rasgando um talho sangrento no rosto do cônsul. Com um grito, o homem libertou Clary e levantou os braços, mas Hugo havia voado e o atacava violentamente com o bico e as garras. Malaquias cambaleou para trás, os braços se debatendo, e se chocou contra a quina de um banco com força. O banco tombou com um estrondo desequilibrado, ele se estatelou em seguida com um grito sufocado, que logo se interrompeu. Clary correu para onde Malaquias estava estirado no chão de mármore, um círculo de sangue já se espalhando em uma piscina ao seu redor. Tinha aterrissado em um monte de vidro quebrado que caíra do telhado, e um dos pedaços denticulados perfurara a garganta dele. Hugo continuava sobrevoando, circulando o corpo de Malaquias. Soltou um grasnido triunfante enquanto Clary olhava para ele. Aparentemente não tinha gostado dos chutes e golpes do cônsul. Malaquias deveria saber que não podia atacar uma das criaturas de Valentin, pensou Clary, amargamente. O pássaro não era mais clemente que seu mestre. Mas não havia tempo para pensar em Malaquias agora. Alec tinha dito que havia barreiras ao redor do lago e que se alguém fosse até lá através de um portal, um alarme soaria. Valentin provavelmente já estava no espelho. Não havia tempo a perder. Recuando para longe do corvo lentamente, Clary se virou e correu em direção às portas da frente do salão e ao brilho do portal além dele.